Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um trabalho. Nós estamos estudando o Apocalipse que foi desvelado pelo profeta William Marion Branham na década de 1960. Nós estamos na sétima carta, nós falamos nas seis atrás: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, e o mensageiro de cada uma dessas igrejas. E hoje nós vamos para a última era a qual nós estamos e ao mensageiro da era. Sétima carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Lembrando-nos que esse anjo aqui é anjo terreno, porque João escreveu cartas para anjo terreno, porque João estava na terra. Não teria como ele escrever carta para o anjo Gabriel nem o anjo Miguel. Então são anjos terrenos. Existem os anjos terrenos e os anjos celestiais. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. É a igreja de hoje. Ela não é fria e nem é quente. Ela é morna. Ela é morna. Tudo pode, nada tem importância. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então a água morna faz vomitar. Então vai ser vomitado da boca de Deus essas igrejas mornas. Como dizes, rico sou, e sou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. É a igreja de hoje. Ela só fala que é rica, mas a espiritualidade não tem nada. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Ouro é divindade. Para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Nudez é pobreza de espírito, igreja falha fora da palavra. E que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. E repreendo e castigo a todos quanto amos. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E o pior disso é que a igreja ela está cega. Ela não consegue ver que ela é uma desgraçada e miserável. Isso que é o pior ainda, irmãos. Eis que estou à porta e bato. É a única era que Jesus ficou de fora, foi a era de Laodiceia. Jesus está tentando bater e ele está do lado de fora. O que é Jesus? Jesus é a palavra. As igrejas não seguem mais a palavra, então Jesus está batendo. E ele está de fora. Ele está de fora da igreja. Ele foi expulso de lá. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em tua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei no trono com meu Pai, no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos falar da cidade de Laodiceia, o qual tinha uma igreja, que esta igreja era característica desta época que nós estamos vivendo. O nome Laodiceia, que significa direito dos povos. Todo mundo tem direito, direito isso, direito aquilo outro. Era muito comum e foi dado a diversas cidades em honra às senhoras da realeza, assim chamadas. Esta cidade é uma das cidades politicamente mais importantes e financeiramente mais prósperas da Ásia Menor. Enormes quantidades de bens eram legados à cidade por cidadãos proeminentes. Era a sede de uma grande escola de medicina.
Sua gente distinguia-se nas artes e nas ciências. Era frequentemente chamada a metrópole, porquanto era a sede de condado para outras 25 cidades. O deus pagão ali adorado era Zeus. Na realidade, esta cidade foi outrora chamada de Ápolis, cidade de Zeus, em honra ao seu deus. No quarto século, o importante concílio eclesiástico foi realizado ali. Frequentemente, terremotos finalmente causaram seu completo abandono. Quão apropriadas eram as características dessa última era para representar a era em que vivemos agora. Por exemplo, eles adoravam um deus, Zeus, que era o chefe e o pai dos deuses. Isso prognosticou a premissa religiosa do século XXI. Deus Pai de todos nós, que estabelece a fraternidade do homem. E está agora mesmo juntando os protestantes, os católicos, os judeus, os hindus, etc., com a intenção de que uma forma mútua de adoração aumentará nosso amor, compreensão e cuidado de uns pelos outros. Os católicos e protestantes estão agora mesmo lutando por isso, e realmente está ganhando terreno nesta união, com a reconhecida intenção de que todos os outros seguirão. Esta mesma atitude foi observada na Organização das Nações Unidas, quando líderes mundiais recusaram a reconhecer qualquer conceito individual de adoração espiritual, mas recomendaram deixar de lado todos esses conceitos distintos, com esperanças de que todas as religiões se nivelem em uma só, porque todas aspiram os mesmos objetivos, todas têm o mesmo propósito e todas são basicamente corretas. Neste o nome Laodiceia, o direito dos povos ou justiça dos povos, será que já houve uma era como a era da igreja do século XX, que viu todas as nações levantando-se e exigindo igualdade social e financeiramente? Esta é a era dos comunistas, onde todos os homens são supostamente iguais, seja assim apenas na teoria. Esta é a era dos partidos políticos que se denominam democratas cristãos, socialistas cristãos, Federação da Comunidade Cristã, etc. Segundo nossos teólogos liberais, Jesus foi um socialista e a igreja primitiva, sob a direção do Espírito, praticava o socialismo. Por conseguinte, devemos fazer isso hoje. Quando os antigos chamavam Laodiceia de metrópole, eles estavam antecipando o governo mundial, único que agora estamos estabelecendo. Quando pensamos nesta cidade como sendo o local de um grande concílio eclesiástico, vejo prenunciado o movimento ecumênico que acontece hoje, no qual muito em breve veremos todos os assim chamados cristãos se ajuntarem de fato. A igreja e o Estado, religião e a política estão se unindo. O joio está sendo atado, o trigo logo estará pronto para o celeiro. Era uma cidade de terremotos e tamanhos terremotos que finalmente a destruíram. Esta era terminará com Deus sacudindo o mundo inteiro, que saiu a fazer amor com a velha prostituta. Não desmoronarão apenas os sistemas mundiais, mas a própria terra será sacudida e depois renovada para o reino milenar de Cristo. A cidade era rica, bem dotada pelos ricos, estavam cheias de cultura, a ciência abundava. Quão semelhante a hoje, as igrejas são ricas, a adoração é bela e formal, porém fria, morta.
a cultura e a instrução têm tomado o lugar da palavra dada pelo Espírito, e a fé tem sido substituída pela ciência, de modo que o homem é vítima do materialismo. Em cada atributo, a antiga Laodiceia acha-se renascida na era de Laodiceia no século XX, pela misericórdia de Deus, que aqueles que têm ouvidos para ouvir possam sair dela, para que não seja participante de seus pecados e do consequente juízo. A era de Laodiceia começou por volta da passagem do século XX, talvez 1906. Quanto tempo durará? Aqui, este é o profeta de Apocalipse, é o anjo de Apocalipse 10, verso 7. Este homem vem com um ministério tríplice. É o anjo de Apocalipse 10, verso 7. É o Elias de Malaquias 4, versos 5 e 6. E ele traz o ministério do Filho do Homem. Ministério do Filho do Homem é Cristo. Então, para nós falarmos do anjo, nós vamos em Amós, para mostrar que este homem representa este anjo de Apocalipse 10, verso 7. Aqui em Amós 3, verso 7, está escrito assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo ao seu servo, os profetas. Brameu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Então, que segredo é esse? O Apocalipse mesmo é um segredo. Não pode acontecer o rapto sem ter a revelação do Apocalipse e de todas as Escrituras. Todos os mistérios têm que ser revelados. E este homem vem revelar esses mistérios. O Apocalipse, vocês podem observar que ele não é um livro comum. Ele é um livro cheio de símbolos, de entrelinhas. Então é somente para um profeta ter revelado, somente este anjo para revelar o segredo. Aqui em Apocalipse 10, prestem muito bem atenção, irmãos, porque a Bíblia não pode ser lida como se fosse um jornal. É muito profunda. Apocalipse 10, verso 7. Aqui lembra de Amós, aqui, ó, os mistérios. Cumprirá o segredo de Deus. Mas nos dias, vocês podem observar aqui que nós temos um plural aqui. Jesus vem em um dia. Mas se vocês observarem, veja, mas nos dias, dias está no plural. Nos dias da voz. O que é voz? É pregação. Esse anjo deveria vir antes do arrebatamento. Mas nos dias da voz do sétimo anjo. Esse anjo aqui é o último anjo ali que João escreveu as cartas. É o mesmo anjo. O último anjo, o anjo de Laodiceia. Quando tocar a sua trombeta. Essa trombeta aqui é uma trombeta diferente. Existem dois tipos de trombeta. Aquela trombeta que é um instrumento e a pregação. Quando um pastor está pregando, ele está tocando a trombeta. A pregação é uma trombeta. Se cumprirá o segredo de Deus. O que é o segredo de Deus? É o Apocalipse. É o Gênesis, que ali são simbologia, que a Eva não comeu maçã, coisa nenhuma. Eu falo isso nos meus primeiros vídeos. Vocês podem pegar esses vídeos aí e estudar melhor este assunto. Como anunciou aos seus profetas. Nós vamos passar a folha. Aqui está.
como anunciou seus servos profetas. Então esse anjo tem que ser um profeta. A Bíblia já fala aqui, porque anjo celestial não pode pregar a palavra de Deus. Tem que ser um anjo carnal. Quem pensa que anjo se refere-se a seres somente celestiais, se engana-se. Anjo é mensageiro. João Batista foi chamado de anjo em Malaquias 3. Não Malaquias 4, mas Malaquias 3. Então, vai ser essa maneira que Jesus tem de revelar os seus mistérios, através de um anjo terreno. Aqui eu vou mostrar para vocês a diferença do anjo terreno e o anjo celestial. E aqui é Apocalipse 8, veja. Esse anjo aqui é um anjo celestial. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado. Veja. Esse anjo aqui tocou um instrumento. Aqui não foi a voz. Aqui o segundo anjo tocou a trombeta. E foi lançada no mar, uma coisa como um grande monte. Veja. O terceiro anjo tocou a sua trombeta. O quarto anjo tocou a sua trombeta. O quinto anjo tocou a sua trombeta. A sexta trombeta está aqui. Aqui nós estamos no Apocalipse 9, verso 13. Esses são anjos celestiais. Agora, quando dá aqui, ó, do 9 aqui, pula para o 10. Aqui, veja. Mas nos dias da voz, veja, é diferente esse anjo aqui, ó. Esse anjo aqui é a voz. A voz é o que? A voz é pregação. Esse aqui não tocou um instrumento. Ele fez foi pregar. Mas cadê o sétimo anjo daqui, que é o anjo celestial? Aqui tem 6. Cadê o outro? Então vocês vão passar a folha. E aqui está a sétima trombeta, o sétimo anjo. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta. Veja, esse aqui é anjo celestial. Esse é o segmento dos anjos celestiais. O sétimo está aqui. Então nós vamos voltar à folha. Esse sétimo anjo aqui é o segmento daquele anjo carnal que João escreveu a carta. É o anjo de Laodiceia. Mas nos dias é plural. Dias da voz. Voz é o que? Pregação do sétimo anjo. Então o anjo celestial não pode pregar a palavra de Deus. Tem que ser uma pessoa carnal. Deus designou este papel ao homem, não a um anjo. Então é a voz do sétimo anjo. Então a voz, esse anjo aqui tem que ser um anjo terreno. Anjo celestial não pode pregar a palavra de Deus. Quando tocar a sua trombeta, essa trombeta aqui é tocada de uma maneira diferente. Se cumprirá o segredo de Deus. Cumprir o segredo de Deus tem que ser na terra, porque lá em cima não tem segredo. Nós não precisamos de segredo lá em cima. Já está tudo escrito como é lá em cima. Como anunciou seu servo os profetas. Mas por que João não escreveu o nome desses anjos, desses profetas? Vejam, nós vamos tirar a dúvida aqui, ó. É comido por João um livrinho, trazido do céu. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. O seu rosto era como o sol, e seus pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como brama o leão. E havendo clamado 7 trovões, fizeram soar as suas vozes. Olha os 7 trovões aqui, ó. Fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu, que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não os escrevas. Veja, João ia escrever o nome deste homem, William Branham. Ia escrever o nome deste homem aqui.
o anjo de Filadélfia, João Wesley, ia escrever o nome deste homem aqui, que é Martinho Lutero, que é o quinto anjo. São essas as três fotos que nós temos. Martinho Lutero, Igreja Luterana. João Wesley, que abriu a Igreja Metodista. E William Branham. Mas o anjo não permitiu que escrevesse. Por quê? Se o diabo soubesse que Martinho Lutero era um anjo desse aqui, ele iria atrapalhar os planos de Deus. Então Deus fez isso propositalmente. Ele deixou que o último anjo revelasse quem eram os outros 6 para trás. E este último anjo revelou os outros anjos que foram antes dele: Paulo, Irineu, Martim, Columba, João Wesley e William Branham. Então, este homem, ele vem como anjo de Apocalipse 10, verso 7. Aqui em Apocalipse 22, verso 8, veja: E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Veja, profeta. O que significa Elias? O que significa Elias? Elias, o significado de Elias é Cristo. Elias é uma unção. É o significado de Elias. Elias vem na terra 5 vezes, porque Deus usa o número 3, 5 e 7. Ressuscitou ao terceiro dia, morreu ali e tinha 2 ladrões com ele, 3. Então ele sempre usou o número 3. E o 5, que é o número da graça, nós temos 5 dedos na mão, 5 dedos na sola do pé, 5 sentidos, 5 continentes. O nome Jesus tem 5 letras. Davi pegou 5 pedras para sentar no gigante. Naamã mergulhou no rio Jordão 7 vezes. Então Deus usou 3, 5 e 7. Então Elias tem que vir à terra 5 vezes. A primeira vez foi esta aqui, ó. Elias contra Acabe. Veja. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Veja o que Elias disse a Acabe. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Observem aqui a maneira que Elias falou. Vocês podem observar que Elias era para ele ter dito assim, ó. Vive o Senhor, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a palavra de Deus. Não, ele diz segundo a minha palavra. Por quê? Porque Elias aqui, ele representava Cristo. Cristo. Um embaixador representa o presidente da república em outro país. Então Elias aqui representava o Senhor Jesus Cristo. Então isso aqui foi a primeira manifestação de Elias. Primeira. Aqui em 2 Reis 12, a partir do verso 12, veja que aqui nós vamos falar da segunda manifestação de Elias. A segunda manifestação de Elias. Eliseu, o sucessor de Elias, veja. Eliseu perdeu porção drobada do espírito de Elias. E que vendo Eliseu, clamou com... Aqui é quando o Elias foi levado por carros de fogo. E vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais viu. E travando dos seus vestidos, os rasgou em 2 partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra,
voltou-se e parou à borda do Jordão, e tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e para outra banda. E Eliseu passou. Agora prestem bem atenção nisso, irmãos. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Uai, mas isso aqui é uma reencarnação? Isto é reencarnação? Não, não é uma reencarnação. É porque Elias significa Cristo. É uma unção. A unção de Elias, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Foi a unção. Lembra quando Eliseu perdeu porção drobada do espírito de Elias? Foi-lhe concedido. Veja, aqui Eliseu passou a ser o Elias. Ele passou a ser a segunda manifestação de Elias. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Observem aqui, irmãos. Quando Cornélio joelhou nos pés de Pedro, Pedro disse assim: Levanta, Cornélio. Eu sou homem igual a você, mas vejam aqui. E vieram-lhe ao encontro, se prostraram diante dele em terra. Veja, era para Eliseu ter falado assim: Eu sou homem igual a vocês. Não. Aqui ele estava representando Cristo, a segunda manifestação de Cristo. É uma representação, segunda manifestação. Aqui em São Lucas 1, verso 17, veja o que está escrito. E irá adiante dele, no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e o rebelde à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Veja aqui a terceira manifestação de Elias, através de João Batista. João Batista foi a representação de Elias, a terceira manifestação de Elias na terra. Foi João Batista. Agora nós vamos para a quarta manifestação de Elias. A quarta manifestação de Elias está em Malaquias 4. Malaquias 4, veja. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aí muitas pessoas falam assim: não, mas esse aqui é João Batista. Esse é João Batista. Vamos ler de novo. A Bíblia não pode ser lida como nós lemos um jornal. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. O dia grande e terrível do Senhor é o fim. João Batista não fez isso. João Batista, ele veio apresentar Jesus. Ele veio apresentar Jesus. João Batista é esse aqui, ó. João Batista é Malaquias 3. Veja. Malaquias 3. Eis que eu vos envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscai, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Aqui é João Batista.
Aqui, irmãos, é São Lucas 7. Vocês vão observar o seguinte, veja aqui. O que Jesus fala? João começou a dizer à multidão acerca de João. Aqui é Jesus falando, né? João começou a dizer à multidão acerca de João que saístes a ver no deserto uma cana abalada pelo vento. Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestidos delicados? Que os que andam com preciosos vestidos e em delícias estão nos passos reais? Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, muito mais do que um profeta. Este é aquele a quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Observe. Jesus não disse assim, eis é aquele que está escrito. Não está escrito isso aqui, ó, que Malaquias 4 está. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Terrível dia do Senhor é o final. Então esse não é João Batista e converterá o coração dos pais aos filhos. Agora observem aqui que Jesus fala. Este é aquele a quem está escrito. Eis que eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o caminho. João Batista não sabia nem ler. Se João Batista fosse esse Elias, restaurar, ele teria restaurado mal restaurado, porque teve que vir Lutero para terminar de fazer a restauração. Aqui, por causa de Malaquias 4, aqui em Mateus 17, os apóstolos fizeram a pergunta, interrogou a Jesus acerca desse Malaquias 4. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo... Agora preste muita atenção aqui, aqui estão entre linhas. Porque dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Eles fizeram uma pergunta para Jesus. E Jesus respondendo, disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Veja o verbo. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. João Batista não restaurou nada. Esse aqui é a manifestação para o quarto Elias. Manifestação para o quarto Elias. Seria para este Elias aqui, que vem trazer o Apocalipse. Essa é a quarta manifestação de Elias. João Batista não sabia ler. João Batista não restaurou nada. E João Batista era da lei. A graça começa com o profeta Jesus Cristo. Depois veio Paulo. E a igreja, ela começou com os apóstolos. João Batista é do Antigo Testamento. Então ele não tem como ele restaurar nada. Sendo que não tinha nem... O Novo Testamento não estava escrito. Restaurar o quê? Uma coisa que nem foi ainda estragada, como ele tem que consertar? Consertar o quê? Aqui tem um entre linhas. E os seus discípulos o interrogaram dizendo, vocês têm que saber o que é entrelinha. A Bíblia está em entrelinha. Sem entrelinha você não consegue ler a Bíblia. E sentido figurado também. A Bíblia fala muito em sentido figurado, em uma coisa se referindo à outra. Como, por exemplo, a figueira. O que é a figueira na linguagem bíblica? Figueira é Israel.
E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá estar no futuro. Ah, mas esse é João Batista. João Batista morreu aqui, ó. Eu vou voltar aqui. Aqui. A morte de João Batista está em Malaquias, em Mateus 14. Deus não é Deus de confusão. O Espírito Santo, ele não deixa dúvidas. Ele é perfeito. Veja, João Batista morreu aqui. Em Mateus 14. Aqui, Jesus está falando em Elias ainda, um Elias para o futuro. Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro. Veja, João Batista morreu ali atrás e está falando que virá primeiro, virá estar no futuro, virá primeiro e restaurará. O que é restaurar? É pegar uma coisa que está com problema, que foi estragado e consertar aquilo. Voltar aquilo ao original. É o que este profeta aqui faz. É voltar ao nosso evangelho, ao evangelho dos apóstolos, da maneira que era escrito, da maneira correta. Ela foi desviada, a palavra foi desviada. E a incumbência é para este anjo aqui, que é um homem, anjo terreno. Tem que ser anjo terreno. Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Se João Batista tivesse restaurado, ele restaurou muito mal restaurado, porque teve que vir Martim Lutero para começar com a restauração. Martim Lutero. Esse aqui começou com a restauração. Então, João Batista não é esse Elias restaurador. Senão a Bíblia fica sendo mentirosa. E Lutero veio, tem 500 anos que Lutero veio e restaurou, começou a restauração. E nem Martim Lutero não conseguiu restaurar tudo. Veio depois João Wesley, com santificação, deu mais uma restaurada na igreja, abriu uma outra igreja, a igreja denominou-se, veio com Lutero, denominou-se, quando denomina, morre. Aí tem que vir outro mensageiro, deu mais uma restaurada, João Wesley, mas não restaurou tudo, restando a restauração para este último anjo aqui, ó. E Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ponto. Aqui tem um ponto e uma vírgula. Quando tem ponto e vírgula, nós aprendemos na escola que a frase termina. Um ponto e uma vírgula. Agora nós vamos para o verso 12. Aqui é onde entra o entrelinha. Mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Quem que é esse aqui? Isso é João Batista. O verso 12 é João Batista. A terceira manifestação de Elias é o verso 12. Esse verso 11 é a quarta manifestação de Elias para o futuro, para nós gentios. Para nós gentios. Este homem aqui nasceu nos Estados Unidos. Para os gentios, Elias para os gentios. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, vírgula, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. O que eles fizeram com ele? Vamos voltar aqui atrás, aqui. Mateus 14. Mataram João Batista. Veja, ele morreu Mateus 14. E aqui Jesus está no Mateus 17, falando de um Elias para o futuro. A Bíblia estaria errada? A Bíblia erra? Não. Mas digo-vos que Elias já veio, não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo.
Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Eles entenderam que lhes falara de João Batista, o verso 12, não o verso 11. Porque esse verso 11 aqui, seria o Elias para restaurar a igreja dos gentios. Aqui nós estamos aqui em São Mateus, e Jesus estava conversando com quem? Judeus. Aqui não tinha igreja ainda. A igreja, ela nasce em Atos dos Apóstolos, com Pedro. Depois da morte de Jesus, Jesus vai, ressuscita. Aí começa a igreja com Pedro, Tiago, Paulo, lá em Atos. E aí o que acontece? A igreja é tomada, a igreja, que era a igreja católica, que significa universal. Católico significa universal. Quem tomava conta dessa igreja católica, apostólica? Pedro, Tiago, João. E aí Roma veio, mataram os apóstolos, tomaram a igreja deles, a igreja católica apostólica, levaram para Roma, e daí veio, e a igreja virou católica romana. É diferente, não é católica apostólica, é católica, se transformou em católica romana. Foi a primeira igreja que já existiu. A igreja protestante, ela veio de Lutero para cá, tem 500 e poucos anos que tem. A igreja, esta igreja dos protestantes começou tem 500 anos. Antes só existia uma igreja, a igreja católica, que ela foi tomada por Roma e levado de Israel, ela foi levada para a Itália e se tornou a igreja católica romana. E aí a sua palavra foi desviada e foi implantado a Trindade. Foi implantado o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Que isso não é bíblico, isso não existiu. Os apóstolos batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2:38, Pedro. Atos 8, Filipe batizando o eunuco. Atos 19, São Paulo batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí houve um desvio na doutrina bíblica. Aí aonde veio Martim Lutero, aos últimos 500 anos, começou com a reforma, foi o quinto anjo. São 7 anjos ao todos. Segundo, veio João Wesley, deu mais uma reformada, mas não ficou perfeito, ainda restou restícios do catolicismo ainda na igreja protestante. Aí veio esse, saiu da igreja católica, teve que abrir uma outra igreja, porque a igreja não aceita correção. Aí vem esse com santificação e vem esse com a reforma geral. Aqui em Atos 3, irmãos, observem. Veja o que está escrito. Aqui já morreu Jesus, já morreu João Batista. Veja, eles ainda estão falando em restauração, o qual convém que o céu contenha. O que é o céu contenha? O céu contenha que espere aos tempos da restauração de tudo. Restauração de quê? Restauração da palavra que foi desviada lá atrás, no ano 325, por Constantino, e implantado uma doutrina que não é bíblica, que não é o verdadeiro cristianismo. Partiu Deus em 3 partes, até que o tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio, o qual convém que o céu contenha, o céu espere, até os tempos da restauração de tudo. Está falando em restauração aqui, Então João Batista não restaurou. E aqui Martim Lutero não tinha vindo ainda. Aqui estava com os apóstolos. Os tempos, a restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Agora, irmãos, eu vou ensinar uma coisa para vocês aqui. A Bíblia vai responder quem vai fazer essa restauração aqui. Eu pergunto, quem é que vai fazer essa restauração? Vocês vão aqui, vir no rodapé da Bíblia.
Aqui vocês veem no rodapé. Aqui está Atos 3, 21. Aqui, Atos 3, 21. Veja. Aqui vocês, a Bíblia vai ensinar vocês a Bíblia própria a responde. Veja. Mateus 17, 11. Veja aqui, ó. Atos 3, 21 está jogando em Mateus 17, 11. Agora veja onde nós estamos. Atos 3. Quase passando para Atos 4. Veja, Atos 3, verso 21. Aqui está falando na restauração, que tem que ter antes de Jesus voltar, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, os quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, que desde o princípio. Veja, aqui, Atos 3, 21. Veja onde está jogando aqui, ó. Aonde que é para ler, está pedindo. Quem é que vai fazer essa restauração? Aqui, ó, o restaurador está em Mateus 17, verso 11. Vamos ver quem é esse. Veja, só um versículo, ó. Ó, Atos 3, 21. Aqui ele fala que quem vai fazer essa restauração é Mateus 17, verso 11. Vamos ver. Aqui está. São Mateus 17. São Mateus 17. Vejam aqui que é a Bíblia que está falando, não é eu. Verso 11. E respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, está escrito. Então, eis aqui o Elias que faz a restauração de tudo. Não é João Batista. Que vocês vão observar que essa outra Bíblia aqui, veja, Atos 3, 21 é a outra Bíblia. Ela joga em Mateus 17, 11. É interessante que ela não fala Mateus 17, 12, somente um versículo. Mateus 17, 11. Esse Elias de Mateus 17, 11 não é o mesmo Elias desse verso 12. Esse Elias do verso 12 é João Batista, que já veio. Aqui, este versículo aqui, ó, de Malaquias 4, verso 5, 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Veja, o grande dia terrível do Senhor é a volta de Jesus, não pode ser João Batista. E converterá o coração dos pais aos filhos. João Batista, o ministério de João Batista, ele só cumpra a metade deste versículo aqui, ó. E converterá o coração dos pais aos filhos. Ele não converte o coração dos filhos aos pais. Quer ver uma prova disso? Aqui está São Lucas 1, verso 17. Veja, como Elias não é esse Elias de Malaquias 4. Ele cumpre só um pedaço, veja. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Veja, ele não converte o coração dos filhos aos pais. Veja que ele cumpre a metade do versículo. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência. Ele não converte o coração dos filhos aos pais. Quem é os filhos? Somos nós. Então, João Batista cumpre só desta vírgula aqui para trás. Dessa vírgula para trás, converter o coração dos pais aos filhos, trazer
o povo da lei para o evangelho de Jesus Cristo. Agora, converter o coração dos filhos aos pais, aí é com este homem aqui, ó, William Marion Branham, que é o seu nome artístico. Aí tem pessoas que falam assim, mas cadê o nome dele? O nome dele não está na Bíblia. Mostra o nome de Jesus no Antigo Testamento. Antigamente não existia o nome de Jesus no Antigo Testamento. Os apóstolos seguiram a Jesus por revelação. Não existia o nome de João Batista na Bíblia, no Antigo Testamento. Aqui, ó, em João, veja, aqui os fariseus perguntaram então, que és tu Elias? Veja, eles perguntaram a João Batista, que ele era a terceira manifestação de Elias. Veja que ele responde, não sou. Esse não sou aqui, ele está dando a resposta que ele não era aquele Elias do Antigo Testamento. Ele era a outra manifestação. És tu profeta? E respondeu, não. Claro que ele era profeta aqui, foi uma humildade dele. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. O que tinham sido enviados eram os fariseus, veja. Não tinham nome de Elias. Por isso eles perguntam. E perguntaram-lhe, disseram-lhe, por que batizas, pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem profeta? João respondeu-lhe dizendo, eu batizo com água, mas ele, no meio de vós, está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, depois de João, que foi antes de mim. Foi antes de mim o quê? O Espírito Santo que estava em Jesus é o próprio Deus, então ele foi antes de João Batista, do qual eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Ele veio antes e depois. Veio antes como? O Espírito Santo que estava em Jesus é o próprio Deus. E depois vem Jesus, ensinando aos discípulos. Veja, então o nome de João não estava no Antigo Testamento e nem o nome de Jesus. Por isso os fariseus não entendiam, perguntavam, cadê seu nome? Cadê seu nome? Quem é você? Aqui em Isaías 40, veja, não estava escrito o nome de João, somente voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda, nosso Deus. Veja, não existia o Novo Testamento, então não tinha o nome de João na Bíblia. Aqui em São Marcos também é a mesma coisa, veja, ele. Interrogaram dizendo, porque diz os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Aqui está escrito um pouco diferente, mas no mesmo sentido. E respondendo ele, disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro, no futuro, todas as coisas restaurará. E como está escrito, o filho do homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Então esse Elias aqui, para eles foi João Batista, para eles, mas o Elias para nós é outra virtude, é outra manifestação. A quinta manifestação vem depois do arrebatamento, em Apocalipse 11, para os judeus, as duas testemunhas, Moisés e Elias. Como eu sei que é Moisés e Elias, quem transformou água em sangue aqui, que fala aqui. Eles têm poder para fechar os céus, têm poder para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas e para que não chova. Quem fez isso no passado? Elias. E quem fez as águas se tornarem sangue? Moisés. Moisés e Elias. Aqui está a quinta manifestação de Elias. Aqui em São Lucas 4, Jesus, quando ele foi expulso de Nazaré, vejam, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Veja,
ao último pedacinho, o ano aceitável do Senhor. Vamos ver como está escrito em Isaías? Aqui em Isaías 61, veja, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Foi essa escritura que Jesus leu. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Veja, Jesus parou aqui, ó. Ele não terminou de ler aqui, ó, o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os tristes. Porque o dia da vingança, esse aqui que prega o dia da vingança. Veja, Jesus parou aqui. Senhor, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele parou aqui. Ele não prosseguiu o dia da vingança, porque isso que não era para ele. Então Deus é perfeito. A Bíblia era essa parte. Às vezes a metade do versículo um cumpre e fica a metade para o outro cumprir. Aqui veja, ó, olha. E apregoar a liberdade aos cativos. E dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Veja, ele não prossegue falando do dia da vingança, porque era para cumprir até aqui, ó. Jesus cumpriu até aqui, ó. E o outro pedaço ficou para o próximo mensageiro. Então, irmãos, a Bíblia é entre linhas. Vocês vêm no rodapé, estudem o rodapé te joga para o Antigo Testamento, o Novo Testamento te joga para o Velho te joga para o Novo, e assim vocês passam a ter um estudo bíblico, vocês vão passar a conhecer a Bíblia, e fazendo com que a própria Bíblia a responda a ela mesma. Então, são 5 manifestações de Elias. É bíblico. Tem que ser 3, 5 e 7. São os números que Jesus usa a numerologia. Então, hoje nós estamos terminando. Este vídeo ficou mais grande um pouco. Teve que ficar para não confundir a cabeça das pessoas. Eu tive que fazer esse fechar todo este assunto com este vídeo longo. Continue estando conosco que nós vamos continuar estudando o livro de Apocalipse. Deus vos abençoe.